Boa noite, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos referentes aqui agora à geografia da população. Nós vamos estudar aqui agora sobre a questão da migração. Tá, então a gente vai conversar um pouco sobre o que é migração, os tipos de migração, né, o que ocorre, né, o que que faz, né, terem essas migrações, os tipos de migrações que ocorrem, né, e a gente vai estudar um pouco sobre isso. E eu vou compartilhar um slide aqui com vocês de uma aula que eu achei muito boa. E depois eu vou deixar a referência bibliográfica aqui também no final do vídeo, tá bom? Sempre quando eu publicar o vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar embaixo aqui o link para acesso ao slide. Beleza, galera? Então vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. Bom, nós temos aqui população, né? Aqui nosso conteúdo. Por que que nós estamos estudando isso? Por que que nós estamos estudando, né? Nós vamos estudar, nosso objetivo também, né? É a população da nossa região, conflitos sociais. Então, vamos pensar propostas, agora planejamento de propostas aqui a nível de educação, tá? Então, por isso a gente precisa conhecer a nossa população, conhecer a nossa estrutura, conhecer a nossa história, né, o nosso histórico também, e populacional, e por isso que a gente vai estudar um pouco sobre isso. Nós começamos a falar, né, nos vídeos anteriores, na aula anterior, que foi dividido em duas partes, nós falamos sobre essa questão da população brasileira, tá? Então, nós falamos um pouco no início ali sobre o histórico da população brasileira, e falamos também, em segunda instância, compartilhamos aí sobre a questão das taxas, né, de natalidade, um pouco também dessa questão, né, da baixa também taxa de mortalidade e crescimento demográfico, tá? Falamos sobre densidade demográfica, então falamos sobre os aspectos, né, sobre as coisas que envolvem a questão da geografia da população. Mas agora a gente vai falar sobre uma questão importante, que eu falei um pouco no início, mas eu não me aprofundei, e eu vou aprofundar agora porque é um fator determinante nessa questão da geografia da população, que é a questão da mobilidade da população, que seria a migração, tá? Então, o que seria a migração, quais são os tipos de migrações, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mobilidade da população, né? Então, vamos lá, né? Nós temos aqui, né? Nós conversaremos a respeito aqui dos tipos de migrações, falaremos também sobre as causas das migrações, né? As consequências das migrações, os grandes ciclos migratórios internacionais, né? Falaremos sobre a emigração em Portugal e falaremos sobre a imigração em Portugal. Então, observe que há uma diferença aqui em imigração, né, e aqui sobre imigração. Os tipos de imigrações, né, Jonathan, quais seriam, né, esses tipos de imigrações, né, o que, que seria aí essas dinâmicas? Então, vamos lá, para a gente poder bater um pouco de papo sobre essas questões. Os tipos de imigrações, pessoal, os tipos de migrações, tá? Ocorrem da seguinte forma, tá? As migrações são deslocações, tá? Então, o que seriam migrações? Tá? São deslocações, tá? De população de uma área para outra, ou seja, quando a pessoa sai de um lugar e vai para o outro, tá? Durante um determinado período do tempo. Então, isso são migrar. Esse é o processo de migrar. Você migra de um lugar para o outro. Né? Você está no Brasil, você vai, e você se muda para um lugar, uma pessoa se muda, enfim, isso é uma migração, tá? Existem as migrações ilegais, tá? E existem as migrações por causas naturais também, tá? As migrações ilegais são as migrações que ocorrem, como, por exemplo, a gente pode observar, essa semana aconteceu, e aí, acredito que todo mundo acompanhou, né? O noticiário de que um menino atravessou de um lugar para o outro na Europa e o exército, né, captou ele na chegada, ele estava atravessando em uma região com garrafa PET, boiando, chorando, né? Então, ele estava tentando fugir de sua origem, de seu lugar, e chegou ali naquela região, tá? Se não me engano, foi na Espanha. Chegou naquela região ali tentando fugir, tá? Fugir da violência no seu país, tudo mais e tal. E isso seria ali uma migração ilegal, tá? Existem migrações, por exemplo, por causas naturais. Às vezes aconteceu, por exemplo, uma erupção vulcânica, aconteceu ali um maremoto numa região, aconteceu, por exemplo, lá em Brumadinho, né, que as pessoas que moravam ali precisaram sair para outras regiões. Isso aí são migrações que ocorrem por causas naturais, tá? Aconteceu alguma coisa natural ali, as pessoas precisam sair, as pessoas precisam trocar, é natural. Ser humano, a pessoa optou e vai sair. Tá? Então, essas migrações naturais são quando as pessoas observam alguma coisa, ou às vezes por questões financeiras, uma coisa natural do ser humano, a pessoa opta por mudar. Tá? Uma guerra aconteceu, então a pessoa vai mudar.
Tá? Isso é natural do ser humano. Observou, não quer mais continuar naquela área, ela muda. Temos essa questão da classificação das migrações, né, quanto à tomada de decisões, tá? Elas podem ser forçadas, tá? Então, essa decisão, ela pode ser uma decisão forçada, uma migração forçada, né, quando tem por base condicionalismo, por exemplo, as condições externas à vontade, né, como eu falei, catástrofes naturais, guerras, perseguições políticas, religiosas ou étnicas. É válido a gente falar que há uma perseguição religiosa, sim, em diversas localidades. Então, você que é de uma religião, você não pode ser de uma outra religião, você não pode professar em determinadas localidades, né, com penalidade, inclusive, da violência e até, inclusive, de morte, tá? E nós temos também nós temos uma foto aqui, tá? Nós temos aqui também as livres ou voluntárias, né, que quando a opção depende exclusivamente da vontade de cada um. Tá? Então, quando a pessoa simplesmente mudou porque ela quis mudar, porque ela não estava satisfeita com aquele lugar, por razões, sem razões específicas, é uma migração livre, tá? Ou voluntária. Nós temos ali uma foto, tá? De uma migração provocada por catástrofe. Como eu falei, teve um exemplo, por exemplo, lá em Brumadinho, ou em Mariana. As pessoas que moravam naquelas regiões não podiam mais morar ali. Se tornou um risco, as pessoas precisam, né, sair para outras regiões. As migrações voluntárias ou livres, nós temos, por exemplo, como indícios ali, né, os imigrantes ali na Suíça, tá? Então, nós temos esses dois formatos aí diferentes. Temos outros também. Temos quanto ao espaço, tá? Então, internas. Né? O que são migrações internas? São quando, né, se processam exclusivamente dentro de um país. Então, é uma migração quando ela é uma migração, nós poderíamos chamar de uma migração nacional, tá? Isso aí, né, inclui aí, por exemplo, o êxodo rural, que eu já expliquei no primeiro vídeo, tá? Que é a deslocação do campo para a cidade, tá? Que é quando as pessoas saem do campo, elas vão morar nos centros urbanos, e aí a explicação eu já dei no outro vídeo, tá? Por diversos motivos, né? Desde a questão financeira, econômica de trabalho, né? A questões aí da qualidade de vida, né? Cada um busca um objetivo para si. Tem pessoas que consideram como melhor o processo inverso, né? Que seríamos o êxodo urbano, que as pessoas saem do campo, da cidade e vão morar no campo. Também porque acreditam que as condições do campo são melhores. Então, tem pessoas que acreditam, né, em diferentes formas aí, a gente precisa respeitar a escolha de cada um. Da mesma forma que existe o êxodo rural, que é a deslocação do campo para a cidade, como eu falei, existe também o êxodo urbano, tá? Que é esse processo inverso, que eu acabei de falar aqui, que é o processo da deslocação da cidade para o campo. Tá? Ou também existem as migrações externas, tá? Quando há uma mudança de país. Então, a pessoa está num país e ela entra em outro país. Ela migra para outro país, tá? E essa migração, tá? Ela é uma migração, tá, externa, porque é uma migração de mudança de país. Ela pode ser intracontinentais, tá? Que seria aquela migração dentro de um mesmo continente, tá? Então, uma pessoa da Europa saiu, por exemplo, ela opta por mudar de um país, sei lá, da França para migra para da França para Espanha, por exemplo, tá? Ela migra da França para Portugal, ou vice-versa, enfim. Ou ela pode ser intercontinental, tá? Deslocação para outro continente. Então a pessoa sai, por exemplo, ali de Portugal e vem para o Brasil, é outro continente, tá? Você sai da Europa e vem para a América do Sul. Isso aí é opção. Você sai, por exemplo, da Ásia, do Japão e vai para os Estados Unidos, né? Então você sai lá da Ásia e vai morar na América. Então isso aí, América do Norte. Então isso aí é uma questão, tá? Que é uma questão continental. De um continente para o outro, a gente chama de migração intercontinental. É muito importante a gente entender esses tipos de migrações aqui, né? Essas classificações das migrações aí quanto à relação com o Estado, tá? Ela pode ser legal, né? Ou clandestina. O que seriam essas migrações aí legais? Tá? É quando o indivíduo efetua a deslocação respeitando as regras e as leis que regulam a entrada de país de destino, né? No país de destino. Então, é quando as pessoas, né, os imigrantes, por exemplo, que vieram para o Brasil de forma legal. Então, né, você tem os imigrantes que entram com tudo legalizado, com a documentação, né, com a permissão para entrarem, para permanecerem aqui. Então, isso é um modelo, por exemplo, da migração legal. O que seria, Jonathan, então, as migrações clandestinas? Seriam aquelas migrações quando o indivíduo se desloca de um lugar para o outro sem autorização das autoridades do país de destino ou de origem, porque pode ser de origem, né, ou de destino, né? Essas migrações ilegais. Por exemplo, agora nós tivemos aí, na semana passada, também saiu nos noticiários, né? Um avião que veio dos Estados Unidos e ele vinha trazendo 30 e poucos brasileiros, e tinham muitos lá que estavam de formas ilegais, e aí
né, o governo assinou, né, uma autorização, uma petição aí junto ao governo americano, né, que liberava o transporte dessas pessoas para o Brasil. Então, ainda existe estimativa, muitas pessoas já vieram, foram deportadas, né, e isso é muito comum em diversas localidades, em diversos países, você vê pessoas sendo deportadas de um lugar para o outro, porque às vezes a pessoa não tem autorização, então de forma clandestina nessas localidades, tá? Nesse caso, para o Estado, não tem muita diferenciação se a pessoa teve uma razão ou não. Se a pessoa não tem autorização, mesmo que ela tenha motivos para isso, para tais, né? Geralmente eles não levam em consideração, não. Se você está de forma legal, você precisa retornar para o seu país de origem. E essas durações, né? As migrações, elas têm uma duração. Temos as migrações aí que têm uma duração permanente, né? Que são geralmente com a duração superior a um ano, tá? Implicando mudança de residência, né? Nós temos ali, por exemplo, a imagem de uma pessoa em um centro, nós podemos pensar que é uma fábrica, uma loja, alguma coisa assim, com uma mala, né? E a pessoa está se mudando para uma região. Então, quando ela fica mais de um ano, né, ela é considerada como uma migração permanente, né? E geralmente ela implica na mudança da residência. A pessoa vai morar em outro lugar, vai passar um ano, então ela precisa de uma residência naquela região que ela está indo. Nós temos também um modelo aqui de uma migração que é considerada como uma migração temporária. Tá? O que seria essa migração temporária? Tá? Normalmente, tá? É uma deslocações, né, de 3 meses a um ano para exercício de atividades profissionais ou de estudo, tá? Como aqui os estudantes de Erasmus. Tá? Então, você pode ter uma duração, uma migração aí, duração de um ano, que é considerado permanente, ou você pode ter uma de 3 meses a um ano, que é considerado como uma migração temporária. A pessoa migrou por um propósito profissional, tá, educacional, mas ela vai voltar, ela pretende voltar dentro de um ano para a sua cidade de origem, o seu estado, seu país, enfim. Então, nós temos esses dois modelos aqui. E nós temos também os diferentes tipos de migrações, tá, gente? Nós temos aqui a imigração, e nós temos a emigração, que são formas de migrar diferentes, considerações diferentes, tá? Nós temos também a migração sazonal. Então, o que seria, para a gente, início de conversa, entender essa importante diferenciação entre imigração e emigração? Imigração, gente, como tem aqui na imagem, vocês podem ver que tem uma seta entrando dentro da população e imigração saindo. Então, imigração é a entrada da população com origem no estrangeiro. Então, entrada de população com origem no estrangeiro é quando alguém vem de uma outra localidade, você pode ver a seta aqui representando, e entra dentro de um contexto, dentro de uma população, tá ok? A emigração é o processo invertido, é quando alguém sai de uma população para outra, então é uma emigração. Emigração é saída da população para o estrangeiro. Migração sazonal, deslocação que se repete periodicamente na mesma época do ano. Por exemplo, vindas ou as férias de verão. Então, é uma migração que as pessoas acontecem geralmente quem trabalha, em setores que migram, né, durante o ano aí, que são considerados como migração sazonal. Diferentes migrações, né? Existem diversas formas de migrações e é preciso a gente entender um pouco a realidade de cada uma delas para a gente compreender a formação da sociedade. Lembra que nossa sociedade, como eu já falei no primeiro vídeo, é uma sociedade aí de miscigenação, né? Então, étnica. Então, nós temos várias etnias, vários grupos, e isso também é resultado, de certa forma, de diferentes processos de migrações. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Nós temos aqui as migrações pendulares. O que seriam as migrações pendulares, tá? São aquelas deslocações diárias, tá? Entre a residência e o local de trabalho e de estudo. Então, você está no seu centro, no seu colégio ali, no seu centro de estudo, e você precisa da sua casa. Isso é uma migração pendular, tá? Você tá e você precisa ir para o local de trabalho, migração pendular, tá? É aquela migração, nós temos aqui o exemplo de carros, que é quando você tá, essa foto foi tirada em Lisboa, tá? O tráfego em direção a Lisboa. Então, isso pode ser considerado como uma migração pendular, ou migrações pendulares, no plural. Ok, pessoal? Temos aqui as causas da imigração. As causas das migrações, né? Quais são as causas das migrações, Jonathan? Então, vamos lá, atenção no slide aqui. Os movimentos de populações devem-se a diferentes causas
que irão constituir a motivação que leva as pessoas a deslocarem-se para novos espaços geográficos. Ou seja, os movimentos de populações, tá? Esse movimento aí de população de migração, deve-se diferentes causas, ou seja, há vários motivos, tá? São diversos os fatores que levam a essa movimentação da população, que irão constituir, tá? Como a gente pode ver aqui, com a motivação que leva pessoas a deslocarem-se para novos espaços geográficos. Então, são vários os setores, tá? São várias as razões por isso que isso ocorre. Normalmente, o sentido das deslocações é de áreas repulsivas para áreas atrativas, né? Uma área onde a pessoa se sente, tem uma repulsa, tem uma dificuldade, tá? Algo que a pessoa não se sente bem, tem algo ali na pessoa que incomoda, que atrapalha, e a pessoa precisa mudar para um lugar que seja mais atrativo, tá? Né? Que pode ser pelas condições naturais, né? Ou socioeconômicas, né? Como eu falei, naturais pode ser por razão que a pessoa quis, tá? Ou pode ser também por socioeconômica, tá? Tem capacidade algo mais para oferecer às populações. Então, geralmente as pessoas vão sair de lugares mais abastados e vão para lugares que são, na verdade, não, as pessoas saem de lugares mais difíceis e vão para lugares que têm mais oportunidades na melhoria da qualidade de vida. As causas dessas migrações, elas são diversas. Elas podem ser, por exemplo, econômicas, né? São as mais importantes, já que originam, né, a deslocação de um maior número de pessoas, né? Dão-se, né, em regiões onde existe grande pressão demográfica, tá? Onde tem pessoas com elevada densidade demográfica, por exemplo, né? A falta de emprego também é uma razão, as pessoas mudam, não? Às vezes a pessoa não está conseguindo emprego naquela determinada região e ela opta por mudar para uma outra região, tá? Baixos salários, né, para outras regiões mais ricas. Então, elas têm uma opção, por exemplo, uma localidade onde se tem pouco recurso, pouco emprego, e ela muda para um lugar onde ela vai ser mais bem paga, recompensada pelo seu trabalho, vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, geralmente, as pessoas acabam migrando de um lugar para o outro por causa desse sentido. Mas, gente, é muito importante a gente pensar essas ações aí. Por exemplo, aí nós temos a imagem, né, a fotografia aqui de um desempregado num centro de emprego. Então, as pessoas estão vindo em busca, por exemplo, podemos dizer que essas pessoas estão saindo de uma região e migrando para essa região por causa de emprego. Nós temos como eu falei, as naturais, tá? Que são as catástrofes naturais, né? Tais como sismos, secas, inundações ou erupções vulcânicas, dão origem a migrações temporárias, uma vez que as populações desalojadas regressam quase sempre ao seu lugar de origem quando já não ocorre perigo, né? Aí, depois que houve aquele processo ali, por exemplo, aconteceu um desastre mariano, as pessoas saíram de suas casas, né? Houve a questão da lama, tudo mais e tal. Depois que reconstruíram alguns pontos da cidade, as pessoas voltaram para essas residências, tá? Quando não corriam mais o risco. Então, existe sim essa possibilidade, existe sim esses contextos aí, tá? Aqui na imagem, nós temos aqui algumas crianças, tá? Assim, simbólicas, tá? De um lugar, por exemplo, na Ásia, né? Provavelmente, ou na Oceania, que diz assim, né? Desalojados em consequência de um tsunami. Então, a gente tem imagem de crianças que estão, por causa de um tsunami, foram desalojadas, né? No caso. As causas dessas migrações, né? Quando elas são bélicas, né, os conflitos armados, por exemplo, né, originam uma deslocação em massa de pessoas que fogem para os países vizinhos, né? Nesses casos, né, os migrantes designam-se por refugiados, né? Então, esses, por exemplo, os refugiados ali na imagem que nós temos ali simbólica aqui, né, por exemplo, são refugiados da guerra na Síria, tá? Na fronteira com o Líbano, em novembro de 2013. Então, essas seriam causas de migrações bélicas, como, por exemplo, guerras e tudo mais e tal. Então, isso é um motivo que faz as pessoas migrarem, como o caso do menino que nós vimos aqui, saiu nos repórteres aqui, nos meios de comunicações aqui na semana passada, que aconteceu na Europa. Ok, pessoal? Nós temos também as razões políticas, tá? As causas políticas, que são um fator também que contribui para a questão da migração. O que seria isso, Jonathan? Motivadas pela violação dos direitos humanos, tá? Perseguição e represálias diversas, por regimes políticos repressivos, tá? Como, por exemplo, nós temos a imagem aqui de ativistas dos direitos humanos contra a pena de morte em Rabat, no Marrocos. Né? Essa foto foi tirada em outubro de 2013. Então, duas formas, né, duas causas aí da questão da migração pode ser a forma bélica, causa bélica, guerras do governo, ou pode ser também por razões de perseguição política, violação, represália, enfim. Nesse campo da política, é uma razão, sim, que causa questões de migrações.
Podem ser também consideradas como causas de migrações as razões religiosas, como eu já citei aqui, que existem países, existem lugares que têm essa questão da perseguição religiosa. Tá? Então, migrações voluntárias para lugares de culto ou migrações forçadas devido à perseguição religiosa. Proibido ou não aceitação de crenças ou credos diferentes daqueles que dominam na comunidade, que fazem parte da cultura, né? Uma vez que a gente entende que a cultura se transforma, mas as pessoas não consideram essa diferenciação. Então, elas impõem um padrão e as pessoas precisam seguir esse padrão. Quem não impõe, né? Quem não segue o padrão que foi imposto, acaba sofrendo as consequências de pena de morte, agressões, enfim. E isso gera que pessoas também se desloquem de um ponto para o outro, tá? Que busquem outras razões e outras localidades para morar. Como aqui nós temos aqui na imagem, tá? A concentração de fiéis muçulmanos em Meca. Pode também considerar que seja uma questão de migração as causas culturais, como, por exemplo, né, ida de intelectuais, artistas, investigadores para grandes cidades mundiais, ou de estudantes para universidades e centros de investigações, tá? Ou investigação. Por exemplo, aqui, né, os estudantes investigadores em Salamanca, tá? Na Espanha. Uma outra razão que a gente tem aqui também por causa dessa questão das migrações, tá? Que são as migrações recreativas. Que seriam essas motivações recreativas, tá? Como, por exemplo, a gente tem aqui na imagem a fixação de reformandos, né? Reformados ingleses ou holandeses no Algarve, ou na costa mediterrânea espanhola, né? No caso assim, ou viagens de férias. Então, são migrações recreativas. As pessoas migraram porque elas querem o lazer, ou vão viajar, vão passar um curto tempo, né? Ou não, ou vão permanecer, mas é uma causa, né, recreativa. Elas mudaram pela que aquele lugar, aquele ponto ali oferecem a elas. O turismo e o lazer, nesse sentido, né, assumem um peso cada vez maior na deslocação, né, de pessoa. Então, essas questões aí, elas são importantes e pertinentes a gente entender. Porque o turismo e o lazer, eles assumem, né, esse peso, né? As pessoas saem de lugares como, por exemplo, que elas não consideram como atrativos e vão visitar lugares, né, que são considerados atrativos. É uma pessoa que, por exemplo, sai do Rio de Janeiro, sai de São Paulo, qualquer outro lugar, por exemplo, tem vontade de conhecer o Beto Carreiro em Santa Catarina. Então, ele sai dali e vai conhecer um parque temático. Essa viagem que ela recebeu é um tipo de migração. É uma migração recreativa, não é uma migração temporária, é uma migração permanente. É uma recreação recreativa, tá? Uma migração recreativa. Mas quais seriam, tá, as consequências dessas migrações? Né? Não sei se vocês podem pensar, mas existem consequências, tá? Existem consequências nessa questão da migração. Para entender isso, a gente precisa analisar com calma, entendendo, tá, exatamente o que é necessário, o que faz parte desse processo. Então, essas consequências, por exemplo, como nós podemos citar, nós temos aqui as consequências das migrações nas áreas de partidos, como, por exemplo, nas áreas demográficas. Temos as áreas econômicas e temos as áreas sociais. Na parte demográfica, nós temos ali e aí é nas áreas de partida, tá? Nós temos ali diminuição da população absoluta, tá? E da densidade populacional. Observa que aqui é nas áreas de partida, é do lugar que as pessoas estão saindo. Então há uma diminuição da população. Envelhecimento da população, tá? Tem menos pessoas, os recursos que têm em referente à saúde podem ser usados para essas pessoas, então as pessoas acabam tendo mais oportunidade. Aumento na taxa de mortalidade também. É uma situação, é um contexto por quê? Porque o número de mortos acaba sendo maior do que o número de nascidos, tá? Diminuição da taxa natural do crescimento, óbvio, né? As pessoas estão saindo. E o desequilíbrio entre os sexos, masculino e feminino. A pessoa saiu, então você sai mais homens, sai mais mulheres, acaba, você não tem muito controle e aí acaba, porque existem migrações, no sentido de que não são autorizadas por leis, né? Que são as ilegais, as clandestinas, e aí não se tem esse controle. As econômicas, né? Diminuição da população ativa, entrada de moeda estrangeira, estagnação econômica, fecha de comércio e abandono dos campos. Em razões sociais, né, os hábitos urbanos, melhoria no nível da educação dos seus filhos, a instrução, né, e a valorização social da mulher. Agora, as consequências das migrações nas áreas de chegadas, tá? Os receptivos. Nós temos aqui as áreas demográficas, temos aqui as áreas econômicas e as áreas sociais. Na questão demográfica, nós temos o aumento da população absoluta.
Então, quando se recebe um lugar, aumenta-se. E é por isso que existem lugares que não recebem, que existem leis que proíbem a questão da migração. Porque a migração ela gera uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Ela gera consequências tanto no lugar de partida quanto no lugar de chegada. Então, no caso da questão demográfica, nós temos ali o aumento da população absoluta, né, e da densidade populacional, que é justamente o número de habitantes por quilômetros quadrados. Nós também temos ali a questão do rejuvenescimento da população, tá? Então, você tem uma população, por exemplo, Europa. Por exemplo, você tem uma Europa, a maioria da população da Europa hoje é de idade avançada, né? É uma população mais antiga. E sai uma equipe, um grupo de brasileiros, por exemplo, e vão para a Europa. Então, grande parte dos brasileiros ali, por exemplo, um exemplo, tá? Se fossem crianças e adolescentes. Então, iria muita população para essa região dessa faixa etária, então acaba aqui regionando essa população local daquela localidade. Aumento na taxa de natalidade, chegam mais pessoas, nascem mais pessoas, aumento na taxa de crescimento natural. Entrou mais pessoas, a taxa vai crescer, tá? Saiu, diminui, entrou, aumenta. Isso é natural, matemática básica. Na razão econômica, nós temos ali o aumento da população ativa, então entrou pessoas, aumentou a população, tá? E isso acarreta aqui, desemprego. Então, se tem muita gente, menos oferta. Então, pessoas vão ficar desempregadas, tá? Então, por isso que existem lugares que têm esse controle, porque senão sai de um lugar e o problema se torna em outro lugar. Então, troca 6 por meia dúzia, né? Você sai de uma localidade e você vai para uma outra localidade e o problema que você tinha num você leva para o outro, tá? Nas razões sociais, a consequência disso é a dificuldade de integração, né? Os conflitos sociais, né? Que ocorrem, que é o que nós estamos trazendo como objeto de estudo aqui nesse estágio também, né, nós estamos estudando a população em si, falta de habitação para todo mundo, que é um conflito social, né, e né, os bairros de lata, né, que é falta de habitação. Então, isso são questões que são importantes entendermos e analisarmos para a gente compreender essas dinâmicas e como se dá cada setor, né, e cada dinâmica nesse sentido aí. Por isso que é importante a gente pensar essas ações de formas detalhadas, e isso contribui, né, nesse processo de educacional, isso contribui de forma positiva, entender, né, essas relações. Resumo das migrações, né? Como que nós podemos colocar esse resumo aqui? Poderíamos colocar como as migrações, né? Livres ou forçadas, quanto à tomada de decisão, podem ser temporárias ou definitivas, né? Quanto ao aspecto da duração. Elas podem ser internas ou dispersas no campo do espaço, né? Tanto interna quanto externas, né? Se ela é nacional, se ela é internacional, é continental, intercontinental, enfim. Elas podem ser legais ou clandestinas, né? Quanto à razão em relação ao Estado, né? A sua relação com o Estado, tanto na qual ela vai sair quanto a pessoa vai entrar. Então, isso tem a ver no aspecto também estatal. Temos consequências sociais, temos consequências econômicas, consequências demográficas, tá? Quando se tem essa questão da migração. E também, né, ela é consequência, né, natural, que a gente pode observar que elas ocorrem por razões diversas, né? São as causas econômicas, religiosas, causas culturais, naturais, políticas, recreativas ou bélicas. Então, essas razões que eu falei aqui, essas causas, né, promovem a migração, e a migração, dependendo do seu contexto, se ela é forçada, externa, clandestina, ou livre, temporária, definitiva, enfim, vai gerar consequências demográficas, econômicas e sociais também. Por isso que é importante a gente pensar a migração, né? Às vezes as pessoas pensam muito em receber pessoas, né? Mas deveria receber, sim, a gente pensa em melhorar a qualidade das pessoas, mas é necessário esse estudo. É necessário para a gente ter o controle, né? E a qualidade da sociedade também, e até a gente não acarretar um problema maior, tá? Um problema maior na sociedade, e algo que seja globalizado. Então, é necessário esse cuidado, né? É algo compreensível nesse sentido por parte do Estado. Ainda que cada caso seja um caso, deve ser analisado sim, mas existem essas razões aí. E isso explica por que algumas fronteiras são fechadas, explica uma série de fatores aí que a gente pode observar para uma melhor compreensão. Nesse sentido, nós temos aqui também, né, os grandes ciclos migratórios internacionais, que é uma coisa que é importante a gente pensar, né, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Esses grandes ciclos migratórios, que são esses lugares, né? São esses pontos aí na quais a gente encontra maiores níveis de divulgação. Então, eu vou compartilhar isso no segundo vídeo, né? Como eu tenho feito intervalos de aí,
aulas de 30 minutos, e aí então eu vou estar trazendo essa perspectiva, essa abordagem para que as pessoas entendam e compreendam também um pouco dessa dinâmica, tá? E como ela funciona, né? Como que ela se dá, e é por isso que ela é importante a gente pensar essas ações aí. Então, no próximo vídeo a gente vai conversar um pouco sobre isso. E é importante a gente pensar mesmo nessas ações, pensar um pouco na estrutura do nosso país, a estrutura da nossa sociedade, porque isso vai impactar diretamente. E a importância do nosso estágio é justamente isso. É a gente conversar sobre essa temática, conhecer um pouco da realidade internacional, mundial, né, desse mundo globalizado, mas também entender um pouco essa questão da condição natural, né, e nacional, porque isso vai explicar o modo de vida que vivemos, a nossa condição, a maneira como vemos o mundo, né, a formação da nossa sociedade, nossa cultura e os meios, né, até mesmo de expressão e as formas de relacionamentos que nós temos aqui. Então, isso vai explicar, vai entrar em questões de religiões, como nós podemos ver, questões econômicas, questões políticas, porque fazem parte de um contexto de um grupo. Então, é por isso que é importante a gente estudar as migrações, porque elas fazem entender um pouco a formação do nosso contexto, e a formação do nosso contexto vai nos dar resposta a respeito dos conflitos, dos problemas que a gente encontra aqui na sociedade. Então, de forma resumida, é essa o panorama geral do nosso processo de ensino e a importância de pensar. Então, no segundo vídeo, a gente vai conversar sobre esse ciclo migratório, né? Vamos conversar um pouco a respeito de outros setores aí dessa questão da migração e vamos dar prosseguimento, né, ao nosso estudo que nós temos realizado aqui, a geografia da população, né? Esse estudo de geografia da população, ele nos ajuda a compreender a realidade. E a geografia tem um papel excepcional nisso. Porque nós podemos compreender a realidade, né, nossa sociedade a partir da geografia. A geografia nos auxilia nesse processo. Então, vamos seguir para o segundo vídeo aqui.